Olá, eu sou o professor Michael e nós temos trabalhado a disciplina de português instrumental nas nossas aulas de EAD. Na videoaula de hoje, nós vamos retomar alguns dos pontos que temos trabalhado e vamos dar sequência aos nossos conteúdos. Para começar, vamos falar de tópico frasal. Vocês já fizeram alguns exercícios, já escreveram alguns tópicos frasais e desenvolveram parágrafos desenvolvendo ideias colocadas em uma frase. Vejam no slide que nós temos aqui o conceito de tópico frasal. Trata-se de uma frase curta que inicia os parágrafos dos textos dissertativos. O tópico frasal deve ser uma frase curta, clara, objetiva e que contenha o resumo daquilo que será desenvolvido no parágrafo. O parágrafo de texto dissertativo é composto pelo tópico frasal e por, no mínimo, mais duas frases. É importante que tenhamos sempre isso em mente quando escrevemos um texto dissertativo. Um parágrafo não pode ser constituído apenas por uma única frase. Veja, parágrafo de texto dissertativo contém o tópico frasal e mais duas frases. No mínimo, portanto, um parágrafo dissertativo deve ter 3 frases. Veja o nosso exemplo do slide a seguir. Nós trabalhamos um texto nas primeiras aulas a respeito da internet das coisas. O parágrafo que está projetado aqui atrás é sobre este assunto. Vejam que ele é composto por 3 frases. A primeira delas é chamada de tópico frasal. Nem sempre a primeira frase é o tópico frasal. Ela só será chamada de tópico frasal quando contiver as seguintes características: ser uma frase curta, clara, objetiva e que contenha o resumo das principais informações que serão desenvolvidas nas frases seguintes. Vejam que nesta frase nós temos um conceito-chave. Qual é este conceito-chave? Internet das coisas. Nas 2 frases seguintes, este contexto é desenvolvido. Na frase 2, explica-se o que é a internet das coisas. Disse que ela é uma maneira, um sistema que será capaz de articular diversos objetos, diversos aparelhos, conectando-os e facilitando a nossa vida. Na frase seguinte, nós temos uma enumeração de exemplos que vão fazer com que a gente compreenda melhor que tipo de objetos e equipamentos serão estes que terão a internet das coisas, conectando-os e facilitando a nossa vida. Então, repare, na primeira frase, nós temos o conceito lançado, internet das coisas. Na segunda frase, explica-se o que é este conceito. E na terceira, enumeram-se exemplos. Vejam, portanto, que a primeira frase do parágrafo funciona como uma espécie de resumo daquilo que virá na sequência. Este é um modelo de parágrafo dissertativo que obedece às regras desse tipo de texto. Vejamos o que é um texto dissertativo. O texto dissertativo, naturalmente, será o conjunto de parágrafos que seguem esta mesma estrutura. Reparem que nós primeiro trabalhamos com um conceito pequeno, tópico frasal de frase, ampliamos o nosso estudo para o parágrafo e agora chegamos na noção de texto dissertativo. O texto dissertativo é, portanto, um conjunto destes parágrafos e ele tem a seguinte característica. Todo o texto dissertativo será uma exposição a respeito de um determinado, entre aspas, objeto de análise. E esse objeto de análise pode ser muitas coisas. Pode ser uma ideia, pode ser um filme, pode ser um evento, pode ser um fato, etc., etc. O texto dissertativo possui a enumeração de elementos para informar o leitor a respeito deste objeto, acrescentando-se a esta enumeração de informações a opinião da pessoa que está escrevendo este texto dissertativo.
são exemplos de texto dissertativo. O artigo de opinião, o editorial de jornal e revista, a redação do Enem, as redações de vestibulares e as resenhas, que são o conteúdo que nós também estamos trabalhando e o conteúdo que nós não vamos apenas ler, mas também vamos produzir textos. Um texto dissertativo pode ser escrito utilizando-se várias técnicas. Normalmente, quando nós estamos no ensino básico, a professora dá o assunto, pede que a gente escreva sobre ele e diz, lá no final, quando vocês tiverem terminado de escrever o texto, vocês o releiam e depois coloquem o título. Esta é uma estratégia. No entanto, ela não é utilizada por nenhum dos escritores profissionais. Todos os escritores profissionais, em suas entrevistas, quando se pergunta como é que você faz para escrever um texto, eles dizem a mesma coisa, sem exceção. Primeiro, eu estabeleço claramente o título do meu texto. Por que os escritores profissionais fazem isso? Para que não cometam o erro que é extremamente comum quando alguém escreve um texto. Qual é este erro? Perder o foco. Escrever sobre alguma coisa ao longo de boa parte do seu texto e, de repente, resvalar para outro assunto. Perder o foco da sua argumentação. É possível evitar este erro se nós, antes de começarmos a escrever o nosso texto, planejarmos o que nós vamos escrever. E a melhor forma de delimitar o meu texto, de delimitar o meu planejamento, é começando estabelecendo claramente qual é o meu foco. Qual é o foco? O título. O título de um texto dissertativo funciona como uma espécie de menor resumo possível do texto. E ele significa um esforço antes de escrevermos, o esforço de planejarmos o que será escrito. A escrita não depende de uma inspiração divina, não dá para simplesmente sentar, fechar os olhos e sair escrevendo e no final ler o texto para saber sobre o que é que nós escrevemos. Antes de sair escrevendo, é importante planejar. E para estabelecer esse planejamento textualmente, a gente registra o título. Depois, ao longo do texto, se lá no final a gente chegar à conclusão de que é possível modificar esse título, colocar um título melhor, tudo bem. Mas é importante que ao longo do texto, enquanto nós vamos escrevendo, a gente possa olhar para um determinado lugar, para o começo do texto, lá no título, e ter clareza a respeito do foco do meu texto. Um tipo de texto dissertativo, que é o nosso foco principal, é a resenha. O que é a resenha? Vejam aqui no nosso slide que resenha é um tipo de texto dissertativo com as seguintes características. Primeiro, ela resume um determinado objeto. O que é esse objeto de análise que pode ser resumido? Vários, como nós veremos no slide a seguir. Além de apresentar um resumo sobre aquilo que está sendo analisado, a resenha contém opiniões e comentários feitos por nós que somos o resenhista. Quando nós escrevemos uma resenha, nós precisamos resumir o que foi assistido, o que foi lido, o que foi ouvido e acrescentar as nossas opiniões e os nossos comentários a respeito daquele objeto. O slide a seguir trata deste assunto específico, opiniões. Em geral, quando uma pessoa escreve uma resenha, ele faz um longo resumo e no finzinho do texto ele coloca uma linha dizendo que, por exemplo, o livro é bastante interessante, gostei muito. Essa não é uma opinião de um resenhista. Essa pode ser a opinião que nós damos quando sentamos com alguém numa mesa de bar para tomar uma cerveja e pergunta, e aí, o que tu achou do livro do Machado de Assis que tu leu semana passada? Ah, livro interessante, gostei. E pode ser o suficiente naquele contexto. Quando nós escrevemos uma resenha, é importante que nós
desenvolvamos a nossa opinião. Desenvolver aquilo que nós pensamos a respeito daquele objeto. E isso significa escrever um parágrafo dissertativo. E o que é o parágrafo dissertativo? Vamos lembrar. O parágrafo dissertativo contém um tópico frasal e, no mínimo, mais 2 frases. A opinião que nós vamos emitir em uma resenha precisa seguir este modelo de ter, no mínimo, 3 frases. Se é um livro, nós podemos estabelecer a nossa opinião comentando a respeito do foco narrativo, do modo como as personagens são apresentadas, o tamanho do livro, se era muito grande, se era muito pequeno, se estava adequado à história, se a história está bem desenvolvida, se os cenários são bem descritos, etc, etc. Quando nós estamos analisando um filme, nós podemos falar sobre a trilha sonora, sobre a edição das imagens, sobre a iluminação, sobre a escolha dos cenários, sobre a atuação dos atores, sobre a direção, etc, etc. Não dá para focar a nossa opinião apenas num comentário tão superficial do tipo, gostei do filme, gostei do livro. Precisa desenvolver. E desenvolver não apenas o filme como um todo, mas as partes deste filme, como eu citei há pouco. Se nós estamos resenhando um artigo científico, é necessário que a gente observe os argumentos do autor a respeito do assunto, as fontes bibliográficas. O autor deste artigo científico está utilizando referências teóricas, está embasando as suas opiniões nessas referências. A linguagem que ele utiliza é uma linguagem clara. Ele apresenta as informações de modo a ser compreendido ou ele cria uma série de informações e as lança de modo extremamente confuso. Desmembrar as partes do objeto a ser analisado e comentá-las uma a uma é uma boa estratégia para que a gente consiga desenvolver um parágrafo complexo e completo a respeito do objeto resenhado. Antes de concluirmos a nossa videoaula, vou lembrar a vocês algo fundamental antes de concluirmos um texto, que é a revisão. Antes de entregarmos um texto, antes de postar o texto lá na plataforma do Moodle, é fundamental lermos o texto. Muita gente abre mão disso. Coloca lá o título, escreve o texto e no final, pronto, está pronto. Coloca o ponto final e posta na plataforma. Entrega para o professor. Não se deu ao trabalho de ler o próprio texto. Se vocês estão fazendo isso, notem que vocês não estão querendo ler a sua própria produção. Isso pode significar algo. Se nem vocês têm paciência para ler o que vocês escreveram, por que o professor vai ter que ter? Ter paciência de ler cuidadosamente o que você escreveu é fundamental, não apenas para encontrar erros ortográficos, mas para encontrar frases que não foram bem desenvolvidas, encontrar trechos que não estão bem explicados e fazer comentários adicionais, modificar frases, trocar parágrafos de lugar. Revisar não significa catar erros ortográficos, mas revisar o texto de modo completo, tentando melhorá-lo. Tarefa para vocês realizarem esta semana: escrever uma resenha. Vamos lembrar o que é resenha? É um texto dissertativo que vai ter título, vai ter parágrafos, cada um deles contendo no mínimo 3 frases. E estes parágrafos serão sobre o objeto, ou seja, o resumo daquilo que eu estou analisando, e vai ter que ter um parágrafo aí, um parágrafo completo, com no mínimo 3 frases, com minhas opiniões e os meus comentários a respeito deste objeto resenhado. O que nós vamos resenhar nesta semana será um filme. E vocês podem escolher um destes 3 filmes listados aqui. Os 3 têm uma relação direta com a tecnologia. Uma das opções de filme
é o jogo da imitação. A outra é inteligência artificial. E ainda há a possibilidade de vocês escreverem uma resenha sobre o filme Matrix. A resenha de vocês tem que ter, no mínimo, 2 parágrafos bem desenvolvidos. No mínimo mesmo. Vocês podem escrever mais do que isso. Mas no mínimo 2 parágrafos. Um deles contendo um resumo do filme. O conteúdo que está sendo elaborado nesta 1h30 de filme. E o outro parágrafo precisa ter uma opinião desenvolvida a respeito dos diversos elementos deste filme. Um bom filme a todos, escolham um destes 3, façam a resenha, postem na plataforma Moodle. Boa sorte e até a nossa próxima aula.